Oh, aleluia, glórias a Jesus, ele vem vindo aí, queridos, povo de Deus abençoado, povo de Oroeste, meus irmãos, como é que vocês estão? A paz gloriosa, maravilhosa, poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, para você, para o teu coração, para a tua vida, nessa manhã de segunda-feira, já é 1º de dezembro, gente do céu. O que está acontecendo com o tempo? Meus irmãos, fala sério. O que é que está acontecendo? Nós já estamos em 1º de dezembro, já é Natal, né? E nós estamos aqui mais uma vez na Rádio Estúdio FM, através das ondas sonoras dessa rádio maravilhosa, abençoada, para levar até você a luz do Evangelho. Uma palavra para o teu coração nesta manhã, né, Ritinha? Paz do Senhor, querida. Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe os nossos queridos ouvintes, os nossos amigos que entram aqui na live depois. Meu Deus, e abençoando todo mundo, Senhor. Derramando a tua graça, a tua presença sobre nós, porque nós somos carentes e necessitados, não é, queridos? De que Deus esteja conosco, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Assim disse o nosso mestre Jesus de Nazaré. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos começar orando, né? Para entregar a nossa programação, entregar as nossas vidas na mão daquele que tudo pode, que tudo faz, daquele que move as águas, move a história, daquele que escreve certíssimo nas linhas certas dele, porque não, Deus não tem linha torta, né, irmãos? O pessoal fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Não! As linhas do Senhor também são perfeitas, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele tem sempre um objetivo naquilo que a gente pensa que é a linha torta. Não, é o objetivo de Deus, né? O torto é o diabo. E Deus vem e endireita tudo. Louvado seja Jesus, glórias a Deus. Então vamos orar? Una-se em oração comigo, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele escuta uma oração de um coração quebrantado na sua presença. Deus não rejeita ninguém que já chega diante dele, clamando, agradecendo, principalmente, né? Que nós precisamos ser mais gratos por tudo que Deus faz nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Pai que está no céu, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é um Deus cuidador, um Deus zeloso de nós. Amém? Glórias a Jesus. Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos tão gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vais fazer, pelos livramentos, Pai, por tudo que o Senhor tem provido nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós não somos dignos de nada, meu Pai querido. Nós somos tão falhos e pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos ama. O Senhor nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda nesta terra, papai, possa estar vivendo uma vida abundante na tua presença. Porque quando nós viemos a ti, meu Deus, as correntes são quebradas, nós somos libertos da opressão do inferno, nós somos libertos, ó Deus, de uma vida escravizada para uma vida livre com o Senhor. Que a tua bênção, a tua graça alcance cada um de nós, alcance aqueles, Pai, principalmente, que ainda não foram atingidos pela libertação. Meu Deus, vai quebrando as correntes, vai, Senhor, desatando os nós, vai, meu Deus, dando cartas de alforria, aleluia, assinadas com o sangue do Cordeiro, daquela cruz para essas pessoas cativas. Liberta os cativos, salva os perdidos, Pai, põe de pé aqueles que estão caídos, dá força ao cansado, renova o vigor do que está fraco. Ó Senhor, o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Tu és um Deus tão poderoso, o Deus provedor, o Deus da cura, cura as enfermidades. Visita agora nos hospitais, Pai, aqueles que não podem, que os médicos não podem fazer mais nada. Chegaram agora na hora do Senhor entrar com a sua providência, com o milagre do Senhor dentro dos hospitais. Meu Deus, em nome de Jesus, ou então usando a inteligência e a capacidade que o Senhor deu para os médicos, para introduzir um tratamento certo, parar de ficar errando em remédios, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a graça, a misericórdia
misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedimos a bênção, Pai, sobre nós, em nome de Jesus. Que o Senhor desça com uma providência hoje, nesta manhã, neste dia, Pai, que se chama hoje, que os fez o Senhor Deus para que nós nos alegremos nele, para que nós demos graças a Ti nele. Que nesta hora, Pai, os seus anjos, ministradores das bênçãos, estejam na casa de cada um dos meus irmãos, dos ouvintes da Rádio Estúdio FM, Pai Santo, entregando as bênçãos que eles precisam, a cura, a resposta, meu Deus, daqueles que estão clamando e esperando em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos no nome santo e poderoso de Jesus, que o inferno cai por terra e todo mal, Pai, que venha contra nós vai bater em retirada, porque maior é o Senhor que está conosco, maior é o Deus Todo-Poderoso de Israel, e nós te agradecemos porque o Senhor nos capacita cada dia para enfrentar, para destruir o mal que tão de perto nos assola. Em nome de Jesus, meu Deus, obrigada, te agradecemos, amém. Oh, aleluia, glória a Jesus, aleluia, meu Pai, em nome de Jesus. Queridos, e aí, você tá com as boots, como é que é? The boots on the ground, você tá? On the ground. Boots on the ground, você está com as suas botas no chão, depois de tudo que vivemos aqui em Ooroeste no último fim de semana. Foi tão lindo, tão maravilhoso, né, queridos? Foi tão tremendo que Deus fez aqui, e eu acredito piamente que grandes coisas estão acontecendo já. O Deus está virando cativeiros, Deus está escrevendo novas histórias, né? O Espírito Santo de Deus está agindo no tempo e do jeito do Senhor para a libertação, para que o Evangelho de Jesus seja proclamado. E o que mais ficou lindo nessa história toda de Ooroeste, queridos, foi a união, né? A união das igrejas que participaram e a união com o poder público, né? Com a prefeitura. Nós somos eternamente gratos ao nosso Deus, em primeiro lugar, que fez todas essas coisas, mas um Deus que também usou os funcionários, né? Usou a nossa querida Aninha aqui na cidade, usou o nosso querido prefeito, os demais vereadores, para que tudo isso acontecesse. Isso foi um trabalho a três mãos, né? O Senhor foi uma corrente de três dobras, porque foi o Senhor com os irmãos da igreja e com a administração pública dessa cidade. Aí a coisa aconteceu, e aconteceu grande, porque a gente sempre estava trabalhando meio que só, meio que separado, né? Mas agora houve essa união. E conforme eu já preguei aqui faz pouco tempo, que onde há união, Deus ordena a benção, né? Onde tem união é como o óleo que escorre na cabeça de Arão. Vai da cabeça e vai descendo, e vai acompanhando e vai indo para a orla das vestes dele. Significando o quê? A partir do cabeça, Jesus vai abençoando todo o seu corpo, toda a sua igreja, tudo que nos cerca. Por quê? Por causa da união de um objetivo apenas, que era glorificar o nome de Jesus. E isso é maravilhoso. Mais uma vez, agradecemos, né? Todos vocês aí que contribuíram, que ajudaram, né, Cidinha? Oh, minha querida, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Nós não tivemos programa na segunda-feira passada, Cidinha, mas tivemos um programa extra aqui na sexta-feira com o missionário, pastor Robert Gere. Olha aqui, oi, Tinha. Fiquei tão importante, né? Eu e minha amiga aqui, a Ritinha, entrevistando esse homem de Deus aqui em Ooroeste. Tivemos uma festa maravilhosa, amiga. Deus abençoe a sua vida também pelas intercessões. E você não sabe o que Deus profetizou dentro desta rádio. Para mim, para minha amiga Ritinha, para os irmãos que estavam aqui. Coisas grandes o Senhor vai fazer através dessa programação, em nome de Jesus, né? E eu te agradeço, porque você é a minha fiel escudeira aí. Aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos lá. Vamos para a palavra de Deus nessa manhã. Eu tô sem voz, acho que eu tô nervosa até agora dos mistérios de Deus que aconteceram aqui em Ooroeste. Foi muito forte mesmo, né? A presença de Deus aqui. Então, queridos, eu ia agradecer, né, mais uma vez a prefeitura, o prefeito, meu querido Tião. Oh, gente, Deus tem um mistério, Deus tem mistério para ser revelado, para ser concluído, né, em todas essas coisas, a Aninha e os demais, né, os vereadores todos, minha amiga Dani, o chegado, que eu mais conheço, assim, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, queridos, e eu falei para a Aninha, e vou replicar aqui para todos vocês também, eu conheço um Deus, queridos, que não deve nada
para ninguém. Esse Deus não deve nada para ninguém. Não há nada que você faça em prol do reino que você não receba de volta. Até 100 vezes mais, disse Jesus. Né? E ainda vai alcançar a vida eterna. Certamente que o Senhor vai devolver na vida de cada um que ajudou nesse evento 1000 vezes mais. Porque Deus não deve nada para ninguém. E Ele está muito contente de vocês, porque vocês se colocaram dispostos a fazer essa grande obra. Aleluia. Glória a Jesus. Né? Deus abençoe ricamente, continue abençoando e fortalecendo cada um em nome de Jesus. Então vamos para a palavra de Deus. Minha irmã Sônia assistindo. Minha querida, Deus abençoe, bom dia. Vamos lá. Livro de Gênesis 45. Ô Cidinha, Deus me deu uma revelação muito grande nessa palavra aqui. Com o nosso querido, minha irmã, vamos lá. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, por isso ordenou, fazei sair daqui todo homem, assim ninguém ficou com ele. Quando José se deu, aleluia, eu não consigo nem ler essa palavra, se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó também ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito. Aleluia! Glória a Jesus. Irmã Maria, Deus abençoe, amém. Glória a Deus, obrigado pela audiência aqui. Então, queridos, vamos falar de uma história. Acho que todo mundo conhece a história, até porque já teve a novela do José, né, na Rede Record. Mas eu estou aqui para dizer para você que todo aquele que tem um chamado, que tem um propósito de Deus, ele vai ser trabalhado pelo próprio Deus. E é importante nós reconhecermos isso. Para quê? Para que o nosso coração não fique amargurado, para que não guardemos dentro de nós mágoas, raízes de amargura e até ódio no nosso coração. É necessário que nós entendamos que Deus está no controle das nossas vidas e que durante todo o processo, todo o caminhar, até Deus nos levar para onde Ele quer que nós estejamos, vai acontecer muitas coisas na caminhada. Vai ser dolorosa a nossa caminhada. Nós seremos traídos, nós seremos vendidos, nós seremos zombados, nós seremos criticados, nós seremos um monte de coisa. Mas o projeto de Deus permanece, apesar de que ninguém veja. E quem é que permite tudo isso acontecer? O próprio Deus. O próprio Deus permite todas essas coisas, não é? Para quê? Para que nós estejamos aptos para chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue. Porque o Senhor não coloca ninguém num lugar alto sem que antes essa pessoa tenha como é que eu posso falar? Ela tenha se despido de si mesma. Porque os que chegam a lugares altos, sem que antes o Senhor tenha trabalhado, elas não sabem conviver com os lugares altos. Elas vão se tornar pessoas cruéis, né? Nós vemos no Brasil tão forte isso, não é verdade? Nós vemos um juiz lá no Supremo Tribunal Federal que está lá. Ele poderia usar o cargo dele para promover a justiça, a reta justiça no país. O que é que ele faz? Ele tem ódio no coração. Ele tem algo maléfico, ele quer vingança.
Então, ele está perdendo a chance da vida dele de fazer o bem no cargo que ele está, certo? Mas tem um outro que o Senhor está trabalhando, no coração dele, para que ele, quando ele chegar novamente nesse posto, ele esteja do jeito que Deus quer que ele esteja entendendo o processo. Ele quer que você também entenda o seu processo e que você vá tirando as mágoas do teu coração, porque senão Deus não vai te levar aonde ele tem. Para começar a conversa, o grande lugar para onde Deus tem que nos levar, ele vai nos levar e ele vai nos preparar para isso, é para o céu, né, queridos? E como no céu não entra gente de qualquer jeito, Deus vai trabalhar na nossa vida, a fim de que nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, deixando o nosso eu cada vez mais de lado e nos crucificando a cada dia na cruz, para que nós possamos alcançar esse melhor lugar de todos os tempos, que é estar ao lado do Senhor. Então nós já temos isso, a gente já tem que ter essa consciência, meus irmãos, de que para estarmos naquele grande dia ao lado do Senhor, o Senhor nos resgata do pecado e Ele vai trabalhar na nossa vida durante esse deserto que é a nossa estadia aqui na terra. Durante esse tempo, Ele vai trabalhar e vai nos preparar para estar com Ele, porque ninguém vai ficar despreparado diante dele. Você lembra da parábola daquele que entrou nas bodas sem as vestes? O que o Senhor falou? Coloque ele para fora dessa festa, porque ele não é digno de estar aqui. Por quê? Ele não passou pelo processo de Deus, de ser despido de si mesmo. Então não recuse o processo, não fique revoltado. Eu e a Ritinha estávamos conversando agora mesmo sobre uma pessoa aqui, ela é uma pessoa revoltada, ela não aceita um processo, ela não aceita. Aí ela fica na dureza dela, dando murro em ponta de faca. E aí, enquanto ela não se dobrar, Deus não vai agir. A vida dela vai ser sempre essa luta. Entenda isso. É tão melhor quando a gente se deixa trabalhar pelo Senhor. E aí a gente vai entendendo os processos. Você pensa que foi fácil para José chegar nesse ponto aqui? Todos nós conhecemos a história de José. Ele era o filho predileto de Jacó, o filho da velhice, o filho da mulher que ele amava, que era Raquel, né? Jacó amava Raquel, mas ele teve que casar com a Leia e depois ainda casou com as duas servas das duas, né? Mas quem ele amava de verdade? A Raquel. A Raquel não conseguia ter filhos. Essa mulher ficava doida nos pés do Jacó, falando, dá-me filho, senão eu morro. E ele chega para ela e fala, você pensa que eu sou Deus, mulher? Não é assim. Bom, enfim, queridos, até que Deus abriu a madre dela e ela teve José. Quando nasceu o filho da mulher que ele amava, ele amou demais esse menino, né? E ele não deixou assim, ele não foi assim sábio, né? De não demonstrar para os outros irmãos que ele tinha um filho preferido. E ele tinha, né? Era claro. Tanto que ele fez uma veste para José, uma veste colorida, uma túnica colorida. Você pensa que naquele tempo de Jacó era fácil ter uma roupa colorida, queridos? As roupas eram só bege, só cor da areia lá, sei lá o que eles aprontavam para ter. Era a cor mais fácil para ter. A cor de terra. Cor colorida era muito difícil ter, muito. Então, quando ele faz uma túnica colorida para José, isto faz o quê? Aí os irmãos ficaram com mais raiva, com mais inveja. E José, deixa eu te falar um lance aqui. José também colaborava com isso. Por quê? Porque a função de José qual que era? Todo dia. O pai falava, vai lá para ver seus irmãos, vai levar água para os seus irmãos, vai levar alguma coisa para os seus irmãos. José voltava fazendo o quê? A Bíblia conta isso. A Bíblia diz que ele voltava todo dia, fazendo uma fofoca dos irmãos para o pai. E os irmãos foram pegando uma raiva. Fala sério, você também pegaria? Você gosta que alguém fica fazendo fofoca sua? Não. Então, gente, ali foi um clima assim, todo preparado para essas desavenças no meio da família. O pai não tinha sabedoria, para dizer, para disfarçar aquela predileção que ele tinha. Os irmãos ficavam com muito mais raiva, né? Aí José ainda vem e fica fazendo fofoca, entregando para o pai os erros dos irmãos. E aí, ele ainda para acabar de acabar, ele começou a ter os sonhos, né? Teve um sonho que todo mundo pegava um feixe, e que o feixe dele de trigo era o maior, e que todos se curvavam diante do feixe dele. Os irmãos na hora falaram, o quê?
Você tá achando que vai ser chefe sobre nós? Você tá louco, menino? Não, não é assim não. Você é o menor. Aqui é por hierarquia. Aqui é o primeiro filho que manda. Mas depois nem foi o primeiro, né? O Rubem. Porque ele desonrou Jacó, ele perdeu a primogenitura, passou para ajudar. Aí, tá. Aí ele vai e tem outro sonho. Deus deu outro sonho para ele. Deus que deu. Que o sol e a lua e as estrelas, todo mundo se curvava diante dele. Aí os irmãos ficaram malucos. Aí nessa hora, até Jacó falou, meu filho, que isso? Nisso a mãe dele já tinha até morrido. Meu Deus do céu. E esse ódio foi alimentado. Até que um dia, Jacó fala para ele ir novamente atrás dos irmãos. E ele com a túnica colorida dele, né? Com a túnica colorida dele. Na hora que os irmãos veem de longe, falou, lá vem o sonhador. Hoje nós vamos te pegar, rapaz. Hoje nós vamos dar fim na tua vida. Acabou essa história de você ficar fazendo fofoca pro nosso pai. Pegaram José, queriam matá-lo. Aí os irmãos falaram, não matar não, porque afinal de contas eles eram filhos de Jacó. Eles viviam sob a lei de Deus. Eles sabiam que cometer um assassinato era uma coisa terrível. Aí eles vão lá e falam, não, então depois de muito conversar, tal, jogam ele dentro do poço. Esse menino chora. Chora, e ele era menino mesmo, novinho, 16, 17 anos. Chora dentro do poço. Os irmãos jogaram ele ali, ele clama, ele grita. Meus irmãos, me tira daqui. Ai, Jesus, certamente tinha escorpião, tinha cobra dentro desse poço. Irmãos, que era no deserto. E ele estava lá. Aí, passou uma caravana de ismaelitas. Eles falaram, quer saber? Vamos vender ele. Venderam ele para os ismaelitas. Leva embora, como escravo. Por 30 moedas. Não é mera coincidência. Você sabe que por 30 moedas também Jesus também foi vendido. Por quem? Pelo seu irmão. Que irmão? Judas. Que na verdade é o Judá, né? Na verdade o nome de Judas é Judá. Nós falamos Judas, mas é Judá. Aquele mesmo que vendeu ele, o José ali, para a tribo de ismaelitas. José foi levado para o Egito. Os meninos, os irmãos, pegaram a capa colorida dele, mataram um animal, pegaram o sangue do animal e jogaram tudo ali naquela capa. Chegaram para Jacó e falaram, olha pai, nós achamos só a capa de José. Ele foi morto por algum animal. José chora, Jacó chora, o luto do seu filho. Enfim, e José vai embora. Com aquele coração amargurado, né? Meus irmãos me abandonaram, meus irmãos me venderam. Chega lá no Egito, ele é vendido como escravo para o Potifar. Lembra? Um grandão lá do governo do Egito. Foi para dentro da casa do Potifar, tudo que José fazia, assim como toda pessoa de Deus deve ser. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Ele era um funcionário maravilhoso na casa de Potifar. Ele fazia além do que era pago para fazer. Você acha que José alcançou o topo no Egito porque ele era um funcionário qualquer? Ou você acha que ele conseguiu porque ele fazia além daquilo que pediam? Porque hoje nós estamos vivendo esse processo, né? As pessoas, elas não tiram um papel do chão se ela não tiver escrito no contrato dela que é para pegar o papel. Se não tiver escrito no contrato, ela não pega. Esse tipo de pessoa não prospera na vida. Aí tem que ficar vivendo de bolsa do governo. Esse tipo de pessoa não prospera. Porque na Bíblia você não encontra ninguém com essa mesquinhez. E José, trabalhando ali na casa do Potifar, prosperou a casa do Potifar, né? Fez aquela casa render, andar, os negócios do Potifar, porque ele era tipo um gerente ali. Até que a esposa do faraó invoca com ele, queria dormir com ele de todo jeito, porque ele era um menino bonito. É forte, né, irmã Maria? É forte esse negócio. O povo só quer prosperar, mas fazer o que a Bíblia manda fazer ninguém quer, né, minha querida? Aleluia. Catar nem que for papel no chão além do teu trabalho. Bom dia, Gilmira. Bom dia. A paz do Senhor. Então, meus irmãos, essa mulher invoca com ele e ele vai fugir da mulher. Porque, afinal de contas, ele tem princípios. José era um homem que tinha princípios, que ele aprendeu em casa com seu pai Jacó, que aprendeu com Isaac, que aprendeu com seu avô Abraão. Princípios da Torá, das leis de Deus, que ainda não haviam sido escritas, mas Abraão já conhecia,
o Isaac já conhecia, e o Jacó já conhecia, e já passou para os seus 12 filhos também. E José então sabia que ele não poderia trair o seu patrão. Ele não poderia trair a Deus, que em primeiro lugar... É isso aí, Gilmara. Isso aí, ninguém, as pessoas... vamos ver, as coisas... Depois na hora que subir aqui eu leio, Gilmara, não está dando para eu ler agora. Ele não poderia trair o seu Deus. Então, meus irmãos, um marido fiel, uma mulher fiel, qualquer pessoa fiel, ela é fiel, sabe por quê? Porque ela é fiel a Deus em primeiro lugar. Se ela não for fiel a Deus em primeiro lugar, você acha que ela vai ser fiel a você? Como você vai querer uma esposa ou um esposo fiel, se ele não serve ao Senhor, ele não é fiel ao Senhor? A quem trai, não está desobedecendo só você, não está traindo só você, está traindo o Senhor. A coisa é muito mais perigosa, porque a traição vem primeiro a Deus. E primeiro a Deus, para depois trair você. Então, o marido e uma esposa, um funcionário, qualquer pessoa, ela tem que ser fiel. Porque ela é fiel a Deus em primeiro lugar. Então, procura os fiéis ao Senhor, para depois você casar, namorar, arrumar um funcionário, sei lá. É melhor. Irmão, hoje o povo está na igreja, todo mundo é tudo lascado. Não, mas tem os fiéis sim. Deus sempre tem os seus remanescentes na terra, queridos. Sempre vai ter. Bom, enfim, ele fugiu da mulher, né? E por isso ela ficou muito brava, óbvio. Ela ficou muito brava porque ele não se rebaixou a ela. Aí começa a nosso mistério aqui, viu, Cidinha? Como não se rebaixou a ela, como não fez o que ela queria, como não se submeteu. Aí ela ficou com muita raiva. Aí ela denunciou, pegou a capa dele e denunciou ele para o seu esposo. Ele poderia ter morrido aí, sabia? Que a ordem era matar. Mas, segundo os historiadores, como é que chama lá? E tinha a história, esqueci o nome dele. O Potifar sabia que a mulher era terrível. O Potifar sabia quem era a mulher dele. Então ele nem matou José, porque ele sabia que José era honesto. Ele sabia que José era honesto, o Potifar. E que a mulher dele não prestava. Então, meu primo José Luiz, Deus abençoe a sua vida, querido. Então, meus irmãos, ele mandou José para a prisão. Lá na prisão, ele ficou 13 anos. 13 anos. Incrível esse número, né? Aleluia. Só que depois ele foi honrado, né? Quando ele saiu da prisão. Mas o que eu quero falar, gente? É o tratamento, viu, Cidinha? Também tem um tratamento a ser dado ali no Jair Bolsonaro. Também tem. Né? Porque ele não é santo, ele não é perfeito, né? Como ninguém é. E ele precisa ser lapidado. Então essas horas, esses apertos que Deus permite para fazer um monte de coisa, né, irmão? Deus permite para a gente abrir os nossos olhos, para ver a verdade das coisas, para ver, sabe, para expor todo o mal. Deus está usando para um monte de coisa essa história aqui no Brasil. Mas também está usando para lapidar o próprio Bolsonaro. Para testar o coração dele. Vai ser difícil perdoar ali, hein? Vai ser difícil perdoar. Mas enquanto ele não tiver um coração que perdoa, os seus algozes, ele vai ficar ali até se render. Até se render, mas eu creio que ele se rende. Porque ele sabe que no céu não entra quem tem coração duro de pedra, quem não perdoou. Tem que perdoar o Xandão? Tem que perdoar os seus irmãos de farda que o abandonaram, que o venderam. Sim, tem que perdoar os seus irmãos de farda. O exército brasileiro foi o maior traidor do Bolsonaro. Tem que perdoar os seus irmãos que o entregaram à prisão. Sim. Foram os irmãos. Foram os irmãos. Os traidores, né? Os irmãos de farda e os irmãos de partido. Todo mundo traindo ali, todo mundo traindo. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito. E na hora que descobrirmos o propósito de Deus, aí o Senhor trabalha, aí o Senhor restaura, aí o Senhor fala, foi por isso que eu fiz isso. Para trabalhar com vocês, para trabalhar na nação brasileira, para trabalhar no coração das pessoas e principalmente no coração dele, que tem que perdoar. Eu, um certo dia, olhando aquela pançona dele, né, aquela barrigona que ele tava, ainda tá, cheia de cortes. Deus já falou comigo lá atrás sobre isso.
que estava tratando, porque ele também era muito vaidoso do porte atlético, muito vaidoso. Mas Deus sabe trabalhar nos nossos corações, irmãos. Deus sabe trabalhar. Deus sabe amassar os vasos. Se José teve que ser trabalhado para poder entender o processo, você imagina nós. E José é um tipo de Cristo, né? Também traído pelos seus irmãos, vendido por 30 moedas, ou foi por 20? Ai, gente, eu acho que agora foi por 20. Ritinha, dá um Google aí para mim, por quantas moedas José foi vendido. Eu acho que ele foi vendido por menos, agora que eu lembrei. Aí, irmãos, é levado para o Egito, porque os seus irmãos o rejeitam, é levado para o Egito, né? O Senhor Jesus, ele foi rejeitado pelos seus irmãos judeus, e ele foi levado para as nações, certo? Hoje um judeu olha para 20, né? Ai, lembrei, glória a Deus, 20 moedas foi José. E Jesus com 30. Então, queridos, ele foi também levado lá, abandonado, os irmãos não queriam, mas hoje o judeu olha para Jesus, ele não reconhece. Esse Jesus não é judeu, ele não tem nenhuma característica do povo de Deus, né? Mas haverá o dia, na tribulação, no tempo da fome e da escassez espiritual e material, que o povo de José vai atrás dele, vai atrás de Jesus. O povo de Jesus vai clamar. E Jesus ama o seu povo, irmãos. Sabe o amor de José pelos seus irmãos aqui? É muito maior ainda o amor de Jesus pelo seu povo. Olha aqui a Bíblia, onde nós lemos aqui, que José chorou tão alto que se ouvia no palácio, na casa do faraó, ouvia em todo lugar o choro dele. Um choro de quem conseguiu entender o projeto de Deus e conseguiu perdoar os seus algozes. E conseguiu arrancar toda a mágoa do coração, sabe, todo aquele choro que a gente tem. Sabe quando você chora rasgado, né? A gente fala que chora rasgado. Quando você chora rasgado, quando aquela dor está dentro de você te consumindo, quando a espada está no teu coração e está sangrando, e você tem que chorar e chorar e chorar e pôr para fora toda a sua dor. Entregar para Jesus, aleluia! Oh, glória! E entregar e entender que foi um processo de Deus para transformar você numa pessoa grande, não só por fora, mas por dentro, numa pessoa capaz de perdoar os seus algozes. Aí sim você vai ter paz. Nada que me aconteceu, nada que te aconteceu foi para nos matar, foi para nos destruir, não. Tanto que nós estamos vivos aqui, tanto que nós superamos. E não é para nós seguirmos olhando para trás. Eu ouvi essa palavra aqui do pastor, porque você não sabe, mas depois daquele programa de sexta-feira, o fogo desceu aqui nessa rádio. E eu ouvi do pastor, teu passado fica lá atrás, esquece. É para esquecer e é para perdoar também todo mundo que fez parte de tudo. Para que depois Deus venha trazer a paz que excede todo entendimento. Para que depois Deus venha nos honrar. Para que depois Deus venha nos honrar. Descansa. Porque imagina José carregando todo esse peso, governando o Egito, com toda aquela pompa e com aquela circunstância, né? Porque ele foi o segundo homem dentro do Egito. É tipo seu, como que eu posso falar? O Marco Rubio, dos Estados Unidos. O homem mais poderoso da Terra é o menino lá, o menino, olha eu. O presidente dos Estados Unidos, como é que ele chama? Donald Trump. É tipo isso, irmãos. Naquela época lá, o Egito era os Estados Unidos. O presidente o faraó do Egito era tipo o Donald Trump. Quem era o segundo? Quem é o segundo do Donald Trump? Marco Rubio. Então, e ele engraçado que o Marco Rubio também tem uma história com irmãos, hein? Que ele vai resgatar os seus irmãos também. Ó, dá um filme muito lindo a história do Marco Rubio. Gente do céu, se fosse você pesquisava. Enfim, queridos. E aí, quando ele entendeu o processo, que nada era porque os irmãos eram maus e porque os irmãos odiavam ele. Não, queridos, não, era o processo de Deus. É verdade que os irmãos tinham aquela inveja dele? Tinha. Mas também, gente,
Ele provocava. E o próprio Jacó provocava. Mas eu tenho uma palavra para você. Jacó era imperfeito enquanto pai. Mas o nosso Deus, ele é perfeito enquanto pai. Ele não faz acepção de pessoas. Se ele está dando uma capa para alguém, e você está enciumado com a capa que Deus deu para um irmão seu, vai buscar a sua. Deus tem capa para todo mundo. Não tenha ciúme do seu irmão. Não tenha ciúme dele porque ele está fazendo coisa, porque você sabe que ele estava sendo abençoado, que parece que Deus tem um chamego com aquela pessoa. Queridos, Deus não é Jacó. Se você buscar o seu pai, ele também vai te dar uma capa colorida, linda, para mostrar que você é filho preferido também. No colo de Deus cabem todos os filhos. Deus tem um colo enorme. O colo de Deus, o coração do Senhor, é do tamanho do universo. Cabe a mim e cabe a você. Ele tem a capacidade infinita de fazer túnicas coloridas, lindas, tanto para mim quanto para você. Ele tem. É só você querer. É só você olhar para o seu irmão sem inveja e ver o que o seu irmão faz que agrada o pai. Faça também. Faça melhor. Mas não fique cultivando mágoas. Não fique cultivando tristezas e amarguras. A Bíblia fala, queridos, que nós não podemos deixar a raiz de amargura no nosso coração crescer. Que não se pode pôr o sol. O sol, quando se pôr, é para você já ter arrancado essa raiz. Ou seja, não é para você dormir com raiva de ninguém. Antes de você dormir, na hora que o sol se põe, é noite, né? Vai começar a noite. Antes de você dormir, eu precisamos resolver os nossos problemas. Pega a visão. É verdade, Maria, pega a visão, né? Pega a visão, porque a visão é forte. É forte o negócio. Então, queridos, fique com essa palavra hoje. Já falei bastante aqui, né? Em nome de Jesus. Que você possa verdadeiramente compreender o teu sofrimento. Não é o diabo, muitas vezes, na maioria das vezes não é. Por quê? Porque o diabo não tem esse poder que a gente dá para ele, não. O diabo é limitadíssimo, porque maior é Deus. Mas Deus permite, que nem na história de Jó, para trabalhar em nós, né? Porque Jó precisava passar por tudo aquilo para conhecer verdadeiramente quem era Deus. E Deus permite para tratar em nós algo que ainda falta, que Ele não quer que nós carreguemos. Deus não queria um José, como fala, fofoqueiro. Até porque a Bíblia diz, procura aí para mim, Ritinha, que agora eu não vou saber achar aqui. A língua, a coisa que Deus abomina. Coisas que Deus abomina. Aleluia. A Ritinha vai ler aí para nós. E José fazia um pouco disso, né? Essa língua aí que fica metendo o pau nos outros. Não pode, Deus abomina isso. Leia aí, Ritinha, fale para nós aí no microfone. Glória a Deus, aí Provérbios, né? 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. Glória a Deus. Glória a Deus. Alô. A paz do Senhor, aí imagina a amém. Começou hoje. Começamos hoje, bora. Ó, as coisas que Deus abomina, Roseli. Não, Roseli. Olhos altivos, que é o orgulho e a arrogância. Língua mentirosa. Mentiras e falsidades faladas. Mãos que derramam sangue inocente. Sangue de Jesus, a violência contra pessoas inocentes. Isso. Coração que trama pensamentos perversos, como concepção de planos maus, como o abuso e violência. Pés que apressam a correr para o mal. Inclinação para praticar atos errados e prejudiciais. Testemunha falsa que profera mentiras. Falsidade de tribunais ou em outras situações. O que semeia contendas entre irmãos. Isso. Aqueles que causam discórdias e briga entre as pessoas. Isso. E vem o orgulho em primeiro lugar. Glória a Deus. Você viu? Ou seja, Deus tinha que tratar um pouquinho isso aí no José. Ele era perfeito. Ele era um menino bom, perfeito, obediente das leis, obedecia ao pai dele, amava. Mas ele tinha esse defeitinho de ficar trazendo fofoquinha. E Deus não gosta. Para com isso hoje. Fala, Deus. Para com a fofoca. Deus não gosta disso, tá?
Em nome de Jesus, para que ele possa te colocar onde ele vai te colocar, onde ele tem que te colocar e onde ele sonhou e projetou te colocar. Você só não vai estar lá se você se negar ao tratamento. Porque José não estaria lá como governador do Egito se ele tivesse se negado ao tratamento. Se ele tivesse já caído no primeiro pecado com a mulher, acabou para ele, acabou. Deus já ia ter que levantar outro José para fazer a obra dele. Porque se eu não faço, queridos, Deus levanta outro, vem e faz. Amém? Deus abençoe a sua vida. E sobre o Bolsonaro, né, Ritinha? Deus só está vendo e abominando tudo isso que está acontecendo com ele. Porque é exatamente tudo isso que está escrito aí em Provérbios, o que mesmo, Ritinha? Provérbios 17? Ah, esqueci. Provérbios 6, 16 e 19. Provérbios 6, 16 ao 19. Marca aí na tua Bíblia isso ali. Tudo isso acontece com aquele homem. E com todos os inocentes que foram presos, né? Aqui no Brasil, por causa dessa ditadura. Tudo isso é calúnia, é mentira, é difamação, é testemunha falsa, não é verdade? O Cid, testemunha falsa nessa história. Olha, Deus vai honrar, mas Deus está tratando com o coração do nosso presidente e vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Eu creio, porque os boots underground estão chegando aí, irmãos. Irmãos, presta atenção lá na Amazônia, lá em cima, Venezuela, tá tendo um teretetê lá. E o negócio não vai ficar bom não, viu? Mas Deus está conosco. Nós estamos guardados debaixo da sombra do Altíssimo. E se você não está, corra que dá tempo. Porque o Brasil vai passar por um sacode aí. E nós atravessaremos o mar. E cantaremos o hino da vitória. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, com toda a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Shalom, shalom.